dia! Tudo na paz do Senhor com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais um domingo com a graça de Deus para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estudaremos a lição de número 10. E eu gostaria muito que você estivesse com a sua revista e a sua Bíblia para assistir essa aula e acompanhar, tá bom? O assunto ele é bem extenso, ele tem muitas informações. A tia vai tentar resumir ao máximo, mas tem muita informação. Então é necessário que você esteja com a sua revista, com a sua Bíblia, para a gente marcar alguns versículos também bem importantes para você conseguir entender, tá bom? A lição de número 10, ela vai falar sobre Atos, a história da igreja. Que profundo, né? Vai falar sobre como começou a primeira igreja, né? Quando tudo começou, quais foram as dificuldades, mas antes de qualquer coisa, nós iremos orar, agradecer ao Senhor por este dia que Ele nos deu. Feche seus olhinhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu. Agradecer pela vida de cada um dos juniores que estão agora assistindo esta aula, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, nos dê sabedoria para entender a Tua palavra e praticar, ó Deus. Colocar o Seu Evangelho em prática. Nos abençoe no decorrer desta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí hoje, ó, a tia trouxe um quadro para a gente entender melhor, tá? Nós vamos falar sobre o livro de Atos. E aí a tia fez uma divisão. Vamos ver se cabe aqui na tela. Olha lá, ó. A lição de número 10, a história da igreja. E aí nós temos um texto para memorização que diz o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Está escrito lá em Atos, no capítulo 12 e no versículo 24. E aí, para a gente estudar melhor, tá? Essa lição de hoje, nós vamos dividi-la em 3 partes. Nós vamos falar primeiro sobre a ascensão de Jesus, segundo, sobre a descida do Espírito Santo e terceiro, a expansão do Evangelho. E aí, nós iremos começar com uma experiência. Uma experiência? Peraí, nós vamos começar com uma experiência. Então, juniores, para nós entendermos o texto áureo dessa lição, a tia vai fazer uma rápida experiência com vocês, tá legal? Ó, a tia pegou uma taça transparente, tá vendo? Vou colocar aqui. E aí a tia vai adicionar água morna, tá vendo, ó? A tia colocou água morna, um pouquinho só. E aí, a tia vai colocar agora uma colher de fermento, aquele que a gente usa em bolo, que a mamãe usa para fazer bolo, tá bom? A tia vai pegar uma colher e olha só o que vai acontecer. O que aconteceu, juniores? Viu que aumentou? Vocês viram que aumentou o nível da água? Que cresceu? Pois é. Então, é sobre isso que a gente está falando no nosso texto áureo. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, quanto mais
os apóstolos falavam sobre o evangelho, mais pessoas aceitavam a Jesus Cristo. Vamos entender essa história? Vamos entender como começou? Vamos lá então, hein? Ok. E aí a tia vai falar basicamente sobre o livro de Atos, né? O livro de Atos. E aí, ó, o livro de Atos, ele foi escrito pelo doutor Lucas. O doutor Lucas. E os estudiosos costumam dizer ou chamar livro de Atos do Espírito, ok? E aí, para a gente entender esse livro, ele apresenta literalmente as atividades dos apóstolos, dos discípulos, em testemunhar sobre Jesus, ou seja, nós somos testemunhas de Jesus, falamos tudo sobre Jesus, ok? E aí, o livro ele vai dizer como tudo aconteceu depois que receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Mas como é que foi isso, tia? Não entendi muito bem. Então tá. Então lembra que a tia falou que vai dividir para a gente entender? Pois é. Aí vamos falar um pouquinho sobre a ascensão de Jesus. Jesus, ele cumpriu, vamos lembrar que ele cumpriu a tarefa que ele tinha aqui na terra? Ó, primeira coisa que aconteceu, Jesus, né, morreu na cruz, mas aconteceu uma coisa maravilhosa, que ele fez o quê? Ressuscitou, não é? E aí, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas. Tá vendo aqui, ó? Mas para que aconteceu isso, tia? Dele aparecer para algumas pessoas? Para as pessoas entenderem a vitória sobre a morte. E também, né, para presenciar todo esse milagre que havia acontecido. E aí, depois que ele apareceu e que as pessoas viram que realmente ele ressuscitou, né? Tá vendo lá a prova, olha, nas mãos dele. O que aconteceu? Ele subiu para o céu, olha só. Ele subiu para o céu. E aí aconteceu uma coisa muito bonita. Enquanto ele estava subindo, ele foi subindo e aí algumas nuvens tamparam, né? E depois não conseguiram mais ver o nosso Mestre Jesus. Só que antes disso, antes dele subir, ele deixou uma mensagem para nós. Ele conversou com as pessoas, tá vendo? E ele deixou uma mensagem. O que ele falou? Ó, receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é isso, tia? Calma aí que a tia já vai explicar, tá bom? Então, assim, ele deu essa ordem, né? E essa ordem foi a seguinte, de receber o Espírito Santo. Ou seja, ele estava com a tarefa cumprida, né? Ele estava com a tarefa cumprida e aí ele subiu para o céu. Só que ele deixou essa mensagem para nós, de Atos 11, né? Mas aí fica aquela questão, enquanto Jesus não volta, será que os discípulos iriam obedecer? Como é que ia acontecer? Será que todo mundo ia obedecer, levar a palavra dele, o evangelho, né? Poxa, mas agora o mestre foi embora. Jesus sempre estava com eles estavam acostumados com a presença do mestre, né? E aí o mestre, subiu, foi para o céu, foi embora.
com a promessa de que iria voltar um dia para nos buscar, né? Eu e você conhecemos essa promessa. Só que, será que eles ficaram sozinhos? Não, de maneira nenhuma. Jesus não deixou ninguém sozinho, ninguém. Aí a gente entra na parte da descida do Espírito Santo. Por quê? Quando ele falou que nós iríamos receber poder para poder pregar a palavra dele, proclamar o evangelho, contar a vida, a história de Jesus, trazer mais pessoas para o reino de Deus, né? Então ele não ia deixar a gente sozinho, não. Então ele pediu o quê? Que nós devíamos receber poder. Mas o que foi isso? Foi a descida do Espírito Santo, né? Mas aí alguém pode dizer, o que é isso, tia? Descida do Espírito Santo. Nada mais é do que receber poder. Olha que imagem bonita aqui. Apesar dessa figura parecer que a pessoa tá um pouquinho brava, mas não tá não, né? Isso aqui a tia quer dizer o quê? Que, olha, depois que Jesus subiu, todos estavam reunidos e aí receberam o Espírito Santo, receberam poder, o Consolador, né? O Espírito Santo, ele é consolador. Mas o que significa, tia? Ele traz conforto para as nossas vidas todas as vezes que precisamos, todas as vezes que nos sentimos sozinhos, né? Olha só como Jesus cuidou muito bem de nós. Ele foi, mas ele deixou o Consolador para nós, né? Alguém que poderia nos confortar nos momentos difíceis, para que a gente pudesse vencer o medo, para que a gente tivesse condições para falar de Jesus para outras pessoas, aquilo que nós sabemos, não é? Mas como que isso vai acontecer, tia? Como é que é? Olha, como que aconteceu, né? Então, olha bem, os apóstolos receberam poder, ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles realizaram milagres em nome de Jesus. É por isso que hoje, se nós orarmos, se nós pedirmos com fé a cura, nós iremos receber verdadeiros milagres, não é? E aí, olha, quantas pessoas aceitaram a Jesus. Para vocês terem uma ideia, um exemplo, em um dia, Pedro, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus. Acredita, gente? É muita gente num dia só. E aí eu vou perguntar para vocês. Será que vocês já ganharam alguém para Jesus? Tia, como é que é isso, ganhar uma pessoa para Jesus? Olha bem, existem pessoas ao nosso redor que elas até já ouviram falar de Jesus, mas elas não conhecem o poder de Jesus sobre as nossas vidas, né? Elas não têm experiências, assim como nós temos experiências com Jesus. Nós já vivenciamos milagres, Jesus já curou o papai em algum momento, ou a mamãe, nós oramos e Jesus permitiu uma coisa muito boa acontecer em nossas vidas. Então, nós não podemos guardar isso somente para nós. Nós temos que proclamar o evangelho, falar dos milagres de Jesus para outras pessoas. E aí, sabe o que vai acontecer? Uma coisa maravilhosa, assim como aconteceu com Pedro. Ele ganhou 3.000 almas, como a tia já falou. Mas, tia, vou ganhar 3.000 de uma vez só? Não, quer dizer, pode até acontecer, né? Mas o que a gente quer é que nós queremos ganhar pelo menos uma vida para Jesus, trazer as pessoas para o reino, não é verdade? E para isso acontecer na minha e na sua vida, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, nós devemos acreditar, nós devemos crer no poder do Espírito Santo,
né? E aí, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor o poder do Espírito Santo sobre nós, para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo, né? Como um canal para chegar a essas pessoas. E aí, vamos, através da oração também, pedir as palavras certas, pedir coragem, porque olha, falta coragem em muita gente para falar do amor de Deus. Sabiam disso? Vocês, por acaso, algum dia já pegaram ônibus ou até mesmo no terminal, ou até na rua, passando numa pracinha e viu uma pessoa pregando o evangelho com a Bíblia na mão, falando que Jesus está às portas, que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, têm que entregar os seus caminhos ao Senhor? Vocês já viram isso? Eu já. E aí, quando isso acontece, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, essa pessoa tem muita coragem, né? De chegar diante de um monte de gente que nunca viu e começar a falar do amor de Deus, começar a falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta. Por isso que nós precisamos pedir coragem também. E como a tia falou, as palavras certas, né? E como que a gente adquire as palavras certas? Pedindo conhecimento, sabedoria. Vocês já prestaram atenção que todas as vezes que nós vamos ministrar a aula, nós pedimos ao Senhor sabedoria? Pois é, porque não adianta nada se a gente lê muito a Bíblia e não tiver sabedoria da parte de Deus. E quem traz essa sabedoria, quem pode nos ajudar é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, nós devemos, a partir de hoje, pedir isso em oração. Combinado, juniores? Por quê? Porque, olha, nós vamos ter muitos juniores cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Vocês vão conhecer o poder do Espírito Santo. Vocês terão oportunidade de ser batizados pelo Espírito Santo, de receber isso em sua vida. É maravilhoso. E aí, vocês terão coragem, muita coragem de fazer a obra de Deus, seja pregando, seja louvando, não é? Combinado, então? A partir de hoje nós vamos orar por isso, tá bom? Pois é, essa daí foi a descida do Espírito Santo. E essa tarefa, né, através da obra do Espírito Santo, foi para ganhar o mundo para Cristo, né? Agora eles estavam ali cheios do Espírito Santo, realizando milagres, pregando a palavra de Deus, e assim, estava muito bom mesmo, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o que o versículo que a tia Leu fala sobre a expansão do evangelho. Como é que isso aconteceu, né? O versículo, voltando lá para a gente estudar ele bem, ele vai falar o seguinte: mas recebereis poder, né? A gente já estudou isso daí. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, o que aconteceu, e sereis minhas testemunhas. A tia Diana já falou sobre testemunhas em um dos nossos devocionais, né? Testemunhas são aquelas pessoas que presenciam a palavra, né? Presenciam alguma coisa e vão conseguir contar sobre aquele momento depois. Então, o versículo vai falar: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas como que é isso, tia? Vamos lá, ó. Esses 3 primeiros lugares aqui, Jerusalém, Judéia e Samaria,
não era tão difícil assim de ser cumprido, tá? Primeiro porque tratavam-se de cidades, de lugares próximos, né? Naquela época, é lógico que não tinha nenhum meio de transporte como tem hoje, ou era a pé, ou era cavalgando, né? Ou uma carroça puxada por cavalos. Então era um pouquinho mais complicado. Mas não era nada tão impossível, porque as cidades, os lugares eram próximos de onde os discípulos estavam morando, né? E aí cada dia aumentava o número de salvos e muitos milagres, como a tia falou. Só que o apóstolo Paulo, ele estava feliz, mas assim, ele não estava realizado, né? Tão contente ainda. Por quê? Porque ele percebeu que eles estavam pregando para todos os judeus, né? E ele queria também pregar para os povos que não eram judeus, que eram chamados de gentios, né? Na época, tá? E ele queria muito falar do amor de Jesus também para os outros povos, né? Ele queria dizer que eles precisavam se arrepender dos teus pecados, enfim. Então, o que Paulo fez? Paulo juntou os seus companheiros, né? Com toda a dedicação, levou o evangelho a mais lugares do que esses aqui. Por isso que o versículo, ele finaliza com até os confins da terra. Mas que lugar é esse, tia? Confins da terra? É em todos os lugares, juniores, né? É na minha e na sua casa, é no meu e no seu bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? No nosso continente, em todo o planeta Terra, em todos os confins da Terra, até aqueles lugares mais complicados de serem alcançados. Hoje ainda existem lugares muito difíceis de pregar o evangelho, lugares em que os cristãos são mortos, apedrejados, tem que pregar escondido, né? Então, assim, não é tão fácil como é a nossa vida. Hoje nós vamos para a igreja, nós temos liberdade de parar na rua e falar do amor de Jesus, né? Nós temos liberdade, às vezes, de levantar num ônibus, no terminal, como a tia já falou, e falar do amor, numa pracinha, mas não é todos os lugares. Existem países onde o evangelho ele é proibido devido às religiões daquele lugar, né? São religiões que adoram outros deuses, que não sejam nosso Deus. Então, assim, eles matam, né, os cristãos, eles morrem assim da pior maneira possível. Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que tem muitas histórias sobre isso também, tá? E aí, Paulo, ele começou esse ministério de levar até os confins da terra junto com um grupo de pessoas ali, né? Servos do Senhor dispostos a sofrer pelo evangelho. E aí, Paulo chegou a fazer uma declaração muito linda, que a tia vai ler para vocês agora. Ele falou assim, ó: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que lindo, né? Ele já não olhava mais a própria vida dele, ele não olhava as vontades que ele tinha, mas a vida dele era para fazer a obra do Senhor, né? Ele ficava contente quando ele pregava a palavra do Senhor. E ele completa falando, para dar testemunho do evangelho de Deus. Então, eu e você, nós temos muitos testemunhos para dar. Às vezes, ai tia, eu sou uma criança, né? Eu só tenho, sei lá, 10 anos. Que testemunho que eu vou poder dar? E para quem que eu vou pregar? Olha, juniores, tudo bem que agora nós não estamos indo para a escola, né? Mas eu tenho certeza que nós não perdemos os contatos dos nossos amigos, não é verdade? Nós falamos com eles através de rede social e tudo mais. Então, assim,
para quem eu posso pregar o evangelho? Para o meu amigo. Mas como que eu vou pregar a ti? Eu vou falar que Jesus é bom. Às vezes aquela pessoa está passando por uma enfermidade, uma doença dentro de casa, em alguém da família. E aí você, Junior, já é uma testemunha de Cristo. Mas como? Pois é, já aconteceu cura na sua casa, já aconteceu um milagre dentro da sua família, você recebeu uma bênção. Então isso tudo você pode usar para pregar a palavra de Deus, né? Porque agora você vive isso. Você é uma testemunha de Cristo, ok? E aí, Paulo e seus colegas levaram o evangelho a muitas pessoas. Olha, foi Romanos, foi Coríntios, foi Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e mais um monte de gente. Eu sei que não são estranhas, né, essas palavras que a tia falou aqui, porque vocês vão encontrar as cartas na Bíblia. Olha lá, corre lá para vocês verem. Folha aí, ó, mais pro finalzinho que vocês vão encontrar esses nomes. E aí, Paulo fica realizado com tudo o que ele conseguiu fazer pelo evangelho. E olha que lindo! Assim nasce a igreja. Ai, tia, mas assim, eu ainda não entendi a igreja. Então, Paulo construiu uma igreja em cada lugar. Como é que é isso? Olha, a igreja é eu e você. Nós temos um templo onde nós nos reunimos, não é verdade? Mas a igreja é eu e você. O tio Kias já falou isso em algumas lições aí de revista passada, não é? Então, o livro de Atos, agora a tia vai resumir aqui para vocês, tá? O livro de Atos, ele é cheio de histórias emocionantes, tá? Vale a pena vocês lerem pelo menos um capítulo aí por dia, para não pesar, né? E ele fala também, o que eu acho muito lindo, da obediência, a obediência dos servos do Senhor, né? Quando a tia falou lá que Jesus subiu e deixou a ordem para que todos pregassem o evangelho, né? Ajudados pelo Espírito Santo. Então, assim, eles foram obedientes, eles poderiam deixar para lá. Não, mas eles obedeceram, né, a palavra do Senhor. E assim, eles sofreram muito, como a tia falou, né? Mas eles foram vencedores, porque hoje nós somos Igreja de Cristo. Glória a Deus, que maravilha, né? E Cristo, nós devemos falar isso para todos, que Cristo é o único caminho para o céu. Somente Ele pode dar a vida eterna, ok? E aí, compreenderam nossa lição de hoje? Nossa, quanta informação, né, juniores? Pois é, mas assim, eu espero que vocês tenham aprendido essa lição e melhor ainda, nosso combinado de oração a partir de hoje, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, não é verdade? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né, por estarem assistindo mais essa aula. Se quiser, podem compartilhar esse vídeo. É um jeito de você evangelizar os seus amiguinhos, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia através do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou aguardar as atividades de vocês, tá bom? Lá no grupo. Também próxima quarta-feira, se preparem, porque iremos começar o nosso devocional com a palavra de vocês, né? A tia já apresentou o sorteio também lá no grupo. E também os nossos desafios, a nossa gincana valendo brindes, tá bom? É isso aí. Eu desejo que vocês tenham uma boa semana na paz do Senhor. Vamos orar então para agradecer por mais essa aula? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta aula, pelo conhecimento que o Senhor nos proporcionou. Oh Deus, que o Senhor venha continuar reinando em cada coração, Senhor. Dê coragem, dê força aos nossos juniores, ó Pai, para que eles também possam, assim como Paulo, pregar a Tua palavra, levar o Teu evangelho até os confins da terra, Pai.
Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, Senhor, para o seu reino, para que nós possamos trazer mais e mais pessoas para o teu reino, Deus. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aí eu deixo para vocês um louvor muito bonito que eu gosto muito. E ele fala: quem é Jesus? Eu preciso saber, porque eu quero muito conhecer. Que todos os nossos dias nós venhamos cada dia mais e mais conhecer a Jesus. Beijo no coração de vocês, juniores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.